Então imaginem uma bebida que bate com o impacto de um destilado puro, chegando a quase 15% de álcool, mas que, sabe, desce com aquela complexidade e elegância de uma sobremesa super luxuosa. É uma combinação bem difícil de achar, né? Com certeza. Bom, no nosso mergulho aprofundado de hoje, a gente vai analisar as especificações de um verdadeiro monstro engarrafado. É a Matryoshka 2025 com Vanilla Bean and Cocoa. Uma Imperial Double Stout da Fort George Brewery, que é famosíssima por essas receitas intensas. Exatamente. Ok, vamos destrinchar isso logo de cara. Tem absurdos 14,7% de teor alcoólico nessa garrafa. Pois é, quase 15% não é brincadeira. É muita coisa. A questão imediata que surge para quem está acompanhando a gente é: com essa potência toda, ainda dá para consumir isso como uma cerveja comum ou já exige aquele mesmo respeito de um whisky envelhecido? Olha, eu acredito que a própria composição da receita força essa mudança de postura. Porque, quimicamente falando, 14,7% de álcool é um problema urgente na taça. Um problema no sentido de queimar o paladar, certo? Isso, exatamente. Se não tiver uma estrutura absurdamente robusta para segurar essa carga, a bebida simplesmente desce rasgando. É por isso que o foco deles foge totalmente do lúpulo. Ah, faz sentido. Eles usam só o lúpulo Cascade na fervura, né? E o IBU, que mede o amargor, nem sequer é aplicável aqui. Consta como NA. Exato. O amargor tradicional não é a ferramenta de equilíbrio dessa vez. A solução para esse álcool todo está inteiramente na arquitetura dos maltes. E que arquitetura, viu? Olhando a lista aqui da fonte, são 10 variações distintas de malte. 10. Tem desde o DW2 Row e Honey Malt até umas torras pesadíssimas. Tipo o Dark Chocolate e o Black Barley, que são super intensos. Isso. Mas, tipo, isso não corre o risco de virar um xarope caótico e confuso na boca? Como é que eles evitam que a receita desande com tanto grão diferente? O que é fascinante aqui é como eles usam categorias diferentes de grãos com propósitos puramente mecânicos, não só aromáticos, sabe? A aveia em flocos, por exemplo. Que é super comum nessas stouts mais parrudas. Sim, mas ela não entra tanto pelo sabor. A aveia traz uma carga enorme de proteínas e beta-glucanos para mistura. O que, na nossa velha analogia de construir um arranha-céu, faria o papel do cimento, né? Para dar aquela liga estrutural. Nossa, perfeita analogia. É bem por aí. Essa viscosidade que a aveia traz cria uma textura bem densa que suspende os sabores pesados dos maltes torrados. Que seriam as vigas de aço do nosso prédio. Capsulado no meio dessa estrutura tátil. Assim, o docinho do honey malt contrabalança a distringência do black barley. Criando uma complexidade que meio que neutraliza a agressividade logo no primeiro gole. Sensacional. Mas olha, aqui é onde fica realmente interessante. Ah, a parte da maturação em barril. Isso, porque mesmo com essa fundação super sólida de 10 maltes, um teor alcoólico desse nível ainda precisa de muito polimento. É aí que entram os 12 meses inteiros envelhecendo em barris de whisky. Um ano inteiro ganhando complexidade na madeira. Pois é. E na hora de finalizar, eles adicionam cacau em pó, nibs de cacau e 2 baunilhas completamente diferentes. Uma de Veracruz, no México, e outra de Papua Ocidental, lá na Indonésia. Uma logística mundial impressionante para uma única bebida. É bem isso que eu ia perguntar. Qual é a necessidade real desse esforço monumental de buscar baunilhas em ecossistemas literalmente opostos do planeta? Não é só um preciosismo do cervejeiro. Olha, parece, mas longe disso. É uma escolha puramente funcional. Pensa no que acontece durante esse ano todo lá no barril. A madeira passa muito sabor, né? Muito. A madeira e os resíduos do uísque amaciam a aspereza do álcool, mas também injetam umas notas alcoólicas super intensas. As baunilhas entram aí como ferramentas de afinação. Ah, entendi. Elas equilibram essas notas pesadas do barril? Isso. A variedade de Veracruz costuma trazer umas notas de topo mais brilhantes, florais e doces, enquanto a de Papua Ocidental entrega notas de base. Mais terrosas e amadeiradas, talvez. Exato. Elas abraçam o perfil do barril de ponta a ponta. Fica super equilibrado. Faz muito sentido.
É tipo equalizar o som de uma música, sabe? Garantindo que os graves e os agudos estejam em harmonia com a potência absurda do amplificador. E a dupla adição de cacau? Por que usar o pó e os nibs ao mesmo tempo? Age quase da mesma forma que a baunilha. O pó dissolve e se integra bem rápido, criando uma base de sabor imediato no paladar. Enquanto os nibs demoram mais para soltar sabor durante a infusão. Isso. Por serem pedaços reais da fava, eles vão soltando uns compostos mais profundos e amargos gradativamente. Isso eleva muito aquelas notas que já existiam nos maltes de chocolate lá do início da receita. É pura sobreposição estratégica de camadas, uma verdadeira aula de química do sabor. E o mais impressionante é que todo esse risco claramente compensou. Os avaliadores concordam em peso, né? Muito. As estatísticas provam isso. A cerveja tem uma nota de 4,41, baseada em 182 avaliações. E são 198 check-ins únicos e um total de 219. Uma aprovação quase perfeita para algo tão extremo. Ninguém tá reclamando de desequilíbrio alcoólico aí. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Olha, significa que a produção moderna rompeu definitivamente a barreira da alta gastronomia. A gente não tá mais lidando com a simples fermentação de cereais aqui. O nível de engenharia subiu demais. Demais. Estamos falando de um domínio técnico absurdamente alto, onde o tempo de descanso em barris e essa curadoria científica de ingredientes globais são usados para resolver problemas complexos de textura e sabor. O que nos deixa com uma última provocação para quem está acompanhando a gente. Se uma bebida exige um ano inteiro em barris de destilado e se estrutura quimicamente como um arranha-céu... Usando ingredientes botânicos super controlados, né? Exato, com o rigor de curadoria de um perfume francês de luxo. Em que momento exato do processo ela deixa de ser classificada simplesmente como uma cerveja e inaugura uma categoria inteiramente nova de experiência culinária? Fica aí a reflexão para a próxima vez que uma rolha for puxada. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!